Boa tarde, eu sou Jucá, professor Valdemir Jucá. Eu sou professor de Física do Centro de Ensino Aloísio de Azevedo, em Timon, fazendo a diferença de casa. Meu boa tarde especial aos alunos do terceiro ano tarde do Centro de Ensino Aloísio de Azevedo, em Timon. Bem, pessoal, na aula passada nós introduzimos um conceito novo, muito importante, e que nós chamamos de potência. Essa potência, necessariamente, nós ainda retornaremos a ela. No encontro de hoje, nós fizemos um apanhado da associação de resistores e que já adianto que vai ser um momento que nós vamos demorar um pouco mais quando nós retornarmos à sala de aula. Vamos demorar um pouco mais devido à diversidade de questões que existem em torno disso e por ser um assunto realmente muito importante. E vocês vão ver durante as aulas, com as listas que nós já preparamos, que é um assunto até gostoso, é bem gostoso estudar isso daí. E eu garanto que vocês vão aprender e vão aprender bem mesmo, é interessante. Então, eu fiz um apanhado da associação de resistores, depois dela nós tivemos a aula de potência, e já adianto aqui a nossa futura aula. Na nossa próxima semana, nós vamos começar a estudar os geradores, que é uma pilha, uma bateria e coisa semelhante. Então, no nosso encontro de hoje, um apanhado, uma revisão sobre a associação de resistores, onde eu coloco novos exercícios, cobrando novos conceitos, tudo dentro da associação. Então, é uma revisão onde a ênfase maior são por questões que têm uma abordagem um pouco diferente. Algumas você pode até estranhar, mas você vai ver que é perfeitamente possível. Primeiro, a associação em série. Essas características que eu coloquei sob forma de notas, você deve tê-las sempre em mente. No caso da associação em série, a corrente é a mesma em todos os elementos. No caso de uma associação em série, a DDP total é a soma de todas as DDPs. O que é a DDP total? É a DDP da fonte, é a DDP da pilha, a DDP da bateria, a DDP da tomada. Então você tem aquela DDP que vai alimentar o seu circuito e cada elemento do circuito vai ficar submetido a uma DDP. Sendo uma ligação em série, se você somar todas as DDPs de cada elemento do circuito, seguramente você vai ter a DDP da fonte, que é o que nós chamamos de DDP total. É muito importante numa associação de resistores que nós determinemos quanto é a resistência equivalente. E o que é a resistência equivalente? É uma resistência que sozinha vai substituir todas as demais. No caso de uma associação em série, a resistência equivalente ela é extremamente simples. Basta que você faça a soma. Você pega uma de 2 associado com a de 3 associado com a de 5. Quanto é o equivalente? É só somar 2, 3 e 5 e vai dar 10. Então, numa associação de resistores em série, a resistência equivalente, que é a resistência total, é dada pela soma das resistências. Coloquei aqui alguns exemplos que já vem no formato, como geralmente é cobrado em provas
em concurso ou coisa que o valha. Eu já havia citado, já havia mencionado das vezes anteriores, que as nossas resistênciazinhas nós vamos representar por essas cobrinhas, por essa nervurazinha. Nesse caso você tem 4 resistências, né? Talvez você olhando pelo celular não tenha uma clareza muito grande, mas a primeira é de 10 ohms, a segunda de 15 ohms, a terceira de 30 ohms e a quarta de 45 ohms. Então, no circuito abaixo, temos a associação de 4 resistores em série, sujeitos a uma determinada DDP. Determine o valor da resistência equivalente dessa associação. Ora, qualquer coisa é só você voltar o vídeo um segundinho, que dentre aquelas características da associação em série, lá eu estou lhe recordando como é que se calcula a resistência equivalente. Já a questão de número 2. Essa questão é interessante porque você tem que lembrar daquelas características. 2 resistores de resistência R1 5 e R2 10 ohms são associados em série, fazendo parte de um circuito elétrico. A tensão é DDP, diferente potencial. A tensão 1, medida nos terminais de R1, que é o 5, é igual a 100 volts. Então, no 1 você tem a resistência 5 e a DDP é 100. Nessas condições, determine a corrente que passa por R2 e a tensão em seus terminais. Deixa eu lhe ajudar. Não é em série? Na primeira você tem a resistência DDP, que é 5 e 100. Você usa a primeira lei de Ohm, o U igual a R vezes I. Com isso você acha a corrente. Corrente aonde? Na primeira. Mas, por ser em série, será também a corrente na segunda. Por quê? Porque em série todo mundo tem a mesma corrente elétrica. Essa é a saída. Já na questão de número 3, você tem também 2 resistores. A figura mostra 2 resistores no trecho de um circuito. Veja que eles estão em série. O primeiro resistor tem uma resistência de 10 ohms e o segundo resistor tem uma resistência R desconhecida. E ele diz: sabendo que I, corrente elétrica, é igual a 2 amperes e que U vale 100 volts, calcule a resistência R. Ora, tanto na questão de número 2 quanto na questão de número 3, em termos de equações, em termos de fórmula, você vai apelar para a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. U, que é DDP, é a resistência, R, vezes I, que é a corrente elétrica. Já na quarta questão, você tem um circuito aí todo montado, aparecem 2 resistências, uma de 10 ohms e outra de 100 ohms, e esse tracinho grande com o pequeno que tem abaixo, isso é o desenho de uma pilha, é o desenho de uma bateria, isso é um gerador. E você tem uma fonte de tensão, o seu gerador, que é de 220 volts. É isso que você tem no seu circuito. Aí ele diz: a diferença de potencial entre os extremos de uma associação em série de 2 resistores de resistências 10 e 100 ohms é 220 volts. Qual é a diferença de potencial entre os extremos do resistor de 10 ohms? Então ele quer saber a DDP, ele quer saber o U apenas no de 10. Só que para isso você vai precisar da corrente elétrica. Novamente, você vai se deparar com a primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I. Já na associação em paralelo,
Essa associação em paralelo, eu fiz um comentário no momento em que isso foi apresentado, em que eu questionava a vocês: na sua casa, os aparelhos elétricos estão ligados em série ou em paralelo? Muitos pensam e outros chegam até a afirmar que seja em série. Não é verdade. As instalações residenciais, elas são feitas em paralelo. Elas são feitas em paralelo. Por quê? Essas características que eu estou colocando como nota. Em uma associação em paralelo, todos os elementos ficam submetidos à mesma DDP. Tudo que você imaginar na sua casa está numa DDP de 220 volts. A lâmpada da sua sala é uma potência de 100 watts e uma DDP de 220 volts. A sua televisão é uma potência de 600 watts e uma DDP de 220 volts. O seu chuveiro elétrico é uma potência de 2.000 watts mais uma DDP de 220 volts. Então, tudo na sua casa está ligado a uma mesma tensão. E por isso é que a associação ali é em paralelo. Então, a instalação residencial, ela é em paralelo. Por quê, professor? Porque todos os elementos estão submetidos à mesma DDP. Uma outra característica da associação em paralelo. Em uma associação em paralelo, a corrente total é a soma de todas as correntes. Por exemplo, tem uma série de aparelhos ligados na sua casa. Ora, a partir lá do seu medidor, está saindo uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica, ela se divide, aí vai alimentar a lâmpada da sala, a lâmpada do seu quarto, a TV, o som, o micro-ondas. Então, em cada um desses elementos está passando uma corrente. Se você fizer a soma das correntes de todos os aparelhos que estão ligados lá na sua casa, você vai ver que dá exatamente a corrente que está entrando a partir lá do seu medidor. Então, numa associação em paralelo, a corrente total é a soma de todas as correntes. E em termos de características dessa associação, é em relação à resistência equivalente. Por enquanto, você vai trabalhar do jeito que está aí. O inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências de cada resistor presente no circuito. Tão logo nós retornemos às nossas atividades em sala, eu vou mostrar uma série de maneiras em que você pode calcular essa resistência equivalente sem a necessidade de estar fazendo essa soma de fração. Somar fração é fácil, é muito fácil, mas não deixa de ser inconveniente, principalmente se você tiver muitos termos. Somar vários elementos sob forma de fração, em termos de conhecimento, não vai exigir muito, mas dá trabalho e não é muito agradável. Então, eu estou me comprometendo com vocês de construirmos juntos maneiras de calcularmos essa resistência equivalente sem a necessidade de estarmos fazendo essa soma de frações. Vamos fazer isso e vai ser bem bonzinho, é gostoso trabalhar com isso. Veja, novamente, se você estiver olhando pelo seu celular, talvez os números, os valores das resistências podem estar apagados ou borrados. Essa resistência da esquerda ela é de 30 ohms e a da direita ela é de 20 ohms. No circuito esquematizado abaixo,
Determine a resistência equivalente entre os extremos A e B. Ora, você só tem duas resistências. Então, 1 sobre equivalente deve ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Quem seria o R1 e R2? O 30 e o 20. Então, 1 sobre equivalente deve ser igual a 1 sobre 30 mais 1 sobre 20. Então, você tem que fazer essa soma e achar a resistência equivalente. Já a segunda, ela já cresceu bastante. E você precisa lembrar daquelas características. Considere a associação de resistores em paralelo da figura seguinte. Aí você tem 3 resistores, um de 10, um de 15 e um de 12. Veja que lá da sua bateria, da sua fonte de tensão, está saindo uma corrente I. Observe que essa corrente I vai se dividir em I1, I2 e I3. Pois nesse circuito são feitos alguns questionamentos. Primeiro, determine a resistência equivalente do circuito. Você tem 3 resistências. Então, seria 1 sobre o equivalente igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre 15 mais 1 sobre 12. Faça essa soma e determine o valor da resistência equivalente. Já no item B, a DDP em cada resistor. No primeiro momento, quando a gente olha, rapaz, eu não sei os valores das correntes. Como é que eu vou adivinhar a DDP? Mas aí você lembra, como é uma associação em paralelo, todos os elementos ficam submetidos à mesma DDP, que no caso é a DDP da fonte, 120. É a mesma para todos eles. E a partir daí, o resto fica extremamente simples. A corrente elétrica em cada resistor. É só usar a primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I. A corrente total. A corrente total é a soma das correntes. Então, essa também não deve lhe dar tanto trabalho. Essa daqui, ela é um pouco mais interessante. Veja bem. Na figura abaixo, temos um circuito formado por 3 resistores ligados em paralelo. O de cima é R é desconhecido. O do meio é 20 ohms e o de baixo 15 ohms. Determine o valor da resistência do resistor R e da corrente I. Veja que lá em cima você tem um R desconhecido. E lá embaixo, pela resistência de 15 ohms, você tem uma corrente I desconhecida. Eu quero saber aquele R e quero saber aquele I lá de baixo. Sugestão: se estão em paralelo, eles têm a mesma DDP. Aí você pega só o do meio. Como tem a resistência e a corrente, você usa a lei de Ohm. U igual a RI. E acha a DDP no primeiro. Desculpe. E acha a DDP no do meio. Essa DDP no do meio é a mesma DDP do R e a mesma DDP do 15. Já que estão em paralelo. Então, lá no 15, como você tem a DDP, você pode achar aquela corrente I. Que está passando pelo de 15. E para achar o R? Ora, a DDP lá no R foi a mesma que você achou no do meio. Como você já achou o I, é só ver que a saída é 0,8, a entrada pelo meio é 0,3, o I pelo de 15 você já achou. A corrente no R é o que estiver faltando para que dê 0,8, porque a corrente total é a soma das correntes.
Então você vai achar o I, porque o U você já tem no do meio, você acha o I, e a corrente lá no R é o que faltar para 0,8. Questão muito boa, muito interessante, no sentido de que ela cobra aquelas características que eu as batizei de notas. Já a associação mista de resistores. O nome já está dizendo, o nome já é bastante sugestivo. Na associação de resistores mista, os resistores são ligados em série e em paralelo, ou seja, misturado. Para calculá-la, primeiro encontramos o valor correspondente à associação em paralelo e, em seguida, somamos aos resistores em série. Já os exercícios. Veja que na região central do seu circuito, você tem 3 resistências em paralelo. Tem uma à direita e tem uma à esquerda. O que é que você vai fazer? Primeiro você calcula o equivalente dessas 3 em paralelo. 1 sobre 4, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 4, igual a 1 sobre R. Faz essas contas que vai achar a resistência equivalente igual a 4 terços. 4 terços. Só que esse 4 terços que você vai achar aí no meio, vai ficar em série com o 4 da esquerda, com o 4 da direita, então você vai fazer a soma. 4 mais 4 terços, mais 4. Questão boa também. Essa daqui também se apresenta muito boa. Determine a resistência equivalente entre os terminais A e B da seguinte associação de resistores. Num primeiro momento, quando você olha para a questão, você tem dificuldade em ver se eles estão em série ou se estão em paralelo. Esse tipo de associação, ela se torna bem mais cômoda resolvê-la de trás para frente. Era você pegar esses 3 últimos, de 2, 3 e 5. 2, 3 e 5. Ora, eles estão em série. Eu só tenho que somar. Vai dar um de 10. Só que esse de 10, que vai substituir 2, 3 e 5, vai ficar em paralelo com outro de 10. 10 em paralelo com 10 vai dar 5. E esse 5 vai ficar em série com o 6 e com o 4. Então você vem fechando de trás para frente. Calcula os 3 últimos que estão em série, e o que der deles vai ficar em paralelo com 10, e o que der deles vai ficar em série com 6 e 4. Pois eu sou o professor Valdemir Jucá e gostaria de agradecer ao empenho, ao trabalho, à perseverança que todos nós estamos tendo. Como eu tenho dito, não tem sido fácil para nenhum de nós. Todos os envolvidos nesse processo estão trabalhando arduamente para que chegue até você uma aula com qualidade, com conhecimento, algo decente, um trabalho decente. Para vocês, muito obrigado. E palmas para vocês, porque com certeza vocês merecem. Que tenham uma boa tarde e fiquem com Deus. Até logo, meus amigos.